abençoe sua casa, sua família. Eu tô aqui para contar um testemunho bem rapidinho, aonde Deus pede para poder olhar para uma estrela, para Ele falar comigo. Eu tenho 32 anos de idade, isso nunca aconteceu comigo, foi a primeira vez. E eu olho para a estrela, eu olho para o céu e Deus me fala algumas coisas. E aí eu peço a Ele confirmação na palavra dEle. Eu falo, se é o Senhor mesmo falando comigo, eu vou abrir a Bíblia e o Senhor vai me dar um sinal de que realmente aquelas coisas que o Senhor falou para mim, foi o Senhor mesmo falando. E quando eu abro a Bíblia, aparece a palavra estrela. Ali, naquela passagem do rei Herodes, dos magos do Oriente, ali no início de Gênesis ali. E eu fiquei muito feliz por Deus ter confirmado isso na palavra dele. E eu quero falar para você, mediante a isso, tá? Você que está pedindo a Deus uma resposta, uma confirmação de alguma coisa e não sabe como falar. Você pede a Deus discernimento, pede para Ele falar com você, na sua consciência, na sua mente. Senhor, fala comigo com mais clareza, para você entender que é Ele realmente falando. Porque antes eu era uma pessoa que eu ficava na dúvida se era a voz de Deus ou se era a minha própria voz no meu pensamento. Entende? Então, você começa a pedir na tua oração simples mesmo. Simples, Deus não precisa de você falar coisas bonitas, palavras bonitas, que você sabe muito da Bíblia, não. Fala na tua oração simples do teu dia a dia. Senhor, me dá discernimento, me mostra, fala comigo na minha consciência, ou Senhor, me dá visão com imagens. E Deus, Ele vai falar, Ele vai te responder. Ele vai usar a Bíblia para te responder. Ele vai, às vezes, uma letra de um hino e você, Ele tem a consciência que é Ele falando com você, entende? Para você não confundir. Porque ainda até hoje, se bobear, eu fico com muito medo de falar alguma coisa para alguém que seja de mim. Eu falo, Senhor, eu tenho tanto medo de falar coisa que é da minha cabeça. Não deixa eu achar que é coisa da minha cabeça, que eu quero ter certeza mesmo que é o Senhor falando comigo. E Deus está me dando essa sensibilidade maior. Peça a Deus sensibilidade e que Ele vai falar com você. Então, se você está com dúvida, peça isso a Deus, porque pode ter certeza que todos nós temos um propósito. O que é chamado? Chamado é algo, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Chamado é a missão que Deus coloca no teu coração para você realizar. É a missão que Deus chamou para você fazer. Uns Deus chama para serem levitas, outros para serem pregadores da palavra, outros para serem pastores, para trabalhar com criança, outros Deus concilia, né, tanto o trabalho quanto também o ministério, outros né, só ficam viajando ali só para trabalhar para Deus. Então, tudo é no tempo de Deus, no tempo certo, na hora certa. Então, eu fiquei muito feliz após Deus ter confirmado isso para mim, né? E é isso, gente. Fale com Deus e Ele vai te responder. Sabe aquela frase, aquele versículo, buscar-me-ei e me achareis? Isso é muito verdadeiro. Porque Deus não me responde. Não existe isso. Deus, uma hora, Ele vai te responder. Às vezes Ele vai responder na hora que você quer sobre esse assunto. Mas continua falando com Ele, que Ele vai te responder de alguma forma. Por exemplo, quando eu começo a orar, Deus, Ele vai mostrando pra gente conforme o nosso entendimento, conforme dentro da nossa possibilidade de entendimento. Por exemplo, eu entendo e eu tenho essa sensibilidade. Quando eu começo a orar, o lugar clareia, é como se fosse sabe, parece que clareia assim mais, sabe? Parece que tá, tipo assim, eu tô na minha sala, às vezes à noite mesmo, aí eu começo a orar, né? Não é toda vez, claro, é de vez em quando. Aí eu começo a orar e aí eu tenho certeza que ali é uma forma que Deus usa para me mostrar que Ele tá me ouvindo, entende? Então, pede a Deus isso para que você venha ter mais sensibilidade para perceber quando Ele está perto de você, entende? Então é isso. E que você venha ficar com essa palavra no teu coração, buscar-me-ei e me achareis. Eu nunca li uma palavra, uma frase tão verdadeira quanto essa. Você busca Deus e você vai achar, pode ter certeza disso. Amém? Deus te abençoe.